uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio dividir esses momentos com você, levando até você essa reflexão, essa provocação, com a ideia de verdade de que você aí na sua casa se interesse, se aprofunde, busque, trilhe, né, esse caminho aí do conhecimento. As nossas discussões aqui, elas têm um limitador do tempo, mas tem muita coisa que a gente poderia aprofundar, mas que a gente não pode fazer. Mas você na sua casa pode. Pode ler o texto bíblico, pode se aprofundar nos comentários, pode pegar livros de apoio, teologia, e aí ir formando o seu conhecimento. E o que a gente quer aqui é te provocar isso. Você busque, de fato, essas respostas também. E participe do programa, mandando aquilo que você já aprendeu aí nos seus estudos, comentando, participando das enquetes, dando, de fato, a sua contribuição. Seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você, tá bom? Antes de apresentar os convidados, eu vou deixar aqui na tela meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, é mais um canal, é mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar. Agradeço demais todo o carinho da nossa audiência, todo mundo que passa por lá. Muito obrigado. Agradeço também todas as provocações, as perguntas. A gente que curte teologia gosta de fato disso, tá bom? E é mais um espaço para a gente poder falar sobre essa temática que nos atrai tanto, tá bom? E, obviamente, sempre tem alguma informação dos bastidores por lá também, tá certo? Tô te esperando lá. Zeca_Pereira, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e aí na sequência vamos colocar o tema. É um tema mais denso, mais pesado, que exige uma reflexão mais profunda do texto bíblico. Então, nós vamos acelerar aqui para tentar ganhar tempo e poder aprofundar nessas discussões também, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Luciano Scala, um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, ministro da comunidade evangélica Vale de Benço. Pastor Luciano, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. É sempre uma alegria reencontrá-lo aqui no programa, reencontrá-lo bem e poder aprender um pouquinho com o irmão. Seja bem-vindo. Zeca, muito bem. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite. É sempre bom estar aqui. Que Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando o programa. E é um prazer falar de um tema, como você mesmo disse, é um tema denso, mas vamos dialogar. Tenho certeza que aqueles que ficarem conosco vão aprender bastante. Sem dúvida nenhuma, vai ser mais uma oportunidade aí de crescimento. Para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Bom, Zeca, sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. A nossa igreja fica localizada na Vila Brasilândia, periferia aqui de São Paulo. Os nossos dias de culto, às terças e quintas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. E às segundas-feiras nós temos um seminário teológico, onde aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus estão convidados para virem participar conosco. E sempre lembrando também, Zeca, que eu sou responsável por 2 projetos sociais aqui na capital de São Paulo. E se você precisa de ajuda com dependência química, eu sou responsável por uma casa de recuperação. E também nós fazemos um trabalho com os moradores de rua, onde nós levamos 1.200 refeições toda sexta-feira. Então, se alguém estiver assistindo e quiser somar forças conosco, estão todos convidados. Boa, quiser participar, quiser colaborar, quiser ajudar financeiramente, tenho certeza que tem muito espaço para o pessoal trabalhar. Tem muita coisa para fazer. Toda ajuda é muito bem-vinda. Boa. Ó, nós vamos deixar os contatos, obviamente, do pastor Luciano à sua disposição durante todo o programa. Então você vai poder acessá-lo ali, contactá-lo pelas redes sociais, tá bom? E eles também vão estar fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então você vai lá, é só clicar lá, já vai ter direitinho ali o perfil, já vai direto para a página do Instagram dele. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre os projetos, o ministério, a escola teológica. Bom, tem muita coisa lá. Obrigado de novo, pastor. Eu que agradeço. Vamos lá. Deus abençoe. Muito bacana. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o professor Joelei Cruz. Ele que também é um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, membro lá da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Professor Joelei, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar junto com vocês, podendo participar desse momento, né? Um tema denso, como disse o pastor Luciano. Mas a gente quer, de fato, levar até você algumas informações, alguns pontos de vistas. Então, para a gente vai ser uma alegria, sempre é. E aí, o tema hoje aperta mais o seu calo, né? Aperta, já tá doendo aqui. O seu lado é mais apertado, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Para começar,
Vamos com as informações da igreja, pastor? Ok. O professor, por favor. Sim, eu pertenço à Igreja Batista Memorial de São Paulo, sou pastor na área de ensino. A nossa igreja, ela tem os cultos, as partes das manhãs de domingo, às 9h30 da manhã e às 11h30. Nós estamos localizados no quilômetro 21 da Raposo Tavares, rodovia Raposo Tavares. E como eu sempre digo, você quando está na Raposo Tavares, chegou lá no quilômetro 21, liga o Waze, coloca Igreja Batista Memorial de São Paulo que te deixa na porta. Você é muito bem convidado. Faça isso, o Waze é bom demais. Ninguém se perde mais. Ou se perde, né? Porque às vezes ele gosta de fazer uns caminhos que te deixam perdido. Professor, de novo, obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção. Como Vejam Só, nós vamos fazer o mesmo, tá bom? Os contatos do professor vão estar à sua disposição durante o programa e também fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão, da Igreja Batista, tirar dúvidas sobre o assunto ou, inclusive, ter acesso também aos materiais que o irmão produz, os livros, tudo lá. Manda uma mensagem lá que ele vai te explicar, vai te mostrar e com certeza vai ser bênção na sua vida também, tá bom? Materiais esses que ambos, né? O professor Luciano também tem livros escritos. Sim. Ambos já estiveram aqui no Vejam Só falando desses materiais, já fizemos entrevista. Então, chega lá que tem muita coisa bacana para você conferir também, tá bom? Vamos para a nossa conversa de hoje. Nós vamos colocar aí na tela a pergunta. Hebreus 6 ensina que podemos perder a salvação. É óbvio que vocês vão se debruçar bastante no texto, mas eu vou ler aqui rapidinho, só o versículo 4, talvez seja o mais emblemático, né? Diz assim o texto, a versão que eu vou utilizar é a NVI, tá bom? Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participante do Espírito Santo. Aí vem o 5. Experimentar a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. No 6, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Eu paro aqui nessa parte, tá bom? Esse texto ensina que podemos perder a salvação. Uma leitura simples, direta, objetiva. A resposta talvez seja sim, né? Eu imagino que o irmão vai definir que sim mesmo. Mas depois nós vamos ouvir o outro lado, que tem mais problema com o texto. Vamos lá, pastor Luciano. Na verdade, eu imagino que a sua resposta vai ser assim, não só Hebreus 6, mas a Bíblia ensina que podemos perder. Mas vamos lá. Bom, Zeca, esse texto, sem dúvida, é um texto que traz um pouco de problemas, né? Para aqueles que acreditam que não existe a possibilidade de se perder a salvação. Primeiramente, falar de salvação, de soteriologia, é um assunto bem desafiante, porque nós estamos lidando com algo muito exclusivo de Deus. Então, existem algumas verdades acerca de salvação que nós podemos conjecturar e fica até difícil se afirmar alguma coisa em alguns aspectos. Porém, no meu ponto de vista, esse texto aos Hebreus, ele é um texto mais claro para nós compreendermos essa verdade. O texto já foi lido e é importante nós lembrarmos que esse texto ele foi escrito para uma comunidade de judeus que estavam se convertendo a Cristo, que estavam ali aceitando a Cristo, caminhando com Cristo. E eles estavam sofrendo perseguições. Então, os judeus perseguiam, o Estado perseguia, e muitos estavam apostatando da fé. Muitos estavam deixando a fé, estavam deixando os caminhos do Senhor justamente por conta das perseguições. E nós temos aqui o autor, que é desconhecido, dizendo essa verdade, da possibilidade dessas pessoas que um dia tiveram esse encontro, que um dia, ele vai usar o termo, um dia eles foram iluminados, né? É o termo que ele apresenta aqui pra gente. Perder a salvação. Então, no meu ponto de vista, na leitura simples desse texto, ela já mostra para nós que existe sim essa possibilidade. Porque é impossível que uma vez forem iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes vindouros, depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então parece que a pessoa ela chega num determinado grau de apostasia ou de afastamento, né?
que fica praticamente impossível dessa pessoa voltar. Então, é por esse caminho que eu vou pensar, nessa leitura mais simples de aos Hebreus. É claro que nós temos outros textos que podem corroborar com essa minha leitura, mas eu acredito que a pessoa ela pode perder, sim, a salvação. E esse texto é um dos mais claros. Sim, de fato, assim, um dos mais diretos, mesmo nesse sentido aí. Inclusive, o professor Joelê acertou um desafio aqui que eu mesmo já fugi. Uma vez me chamaram para debater, e era o texto de Hebreus 6. Eu falei, não, obrigado. Nesse eu não vou, não, porque daí vocês me enroscam. Porque eu defendo que não perde, né? Mas esse texto é difícil. Mas vou aprender hoje com o irmão aqui a defesa aqui para melhorar. Vamos lá, professor Joelê, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Bom, então vamos lá. Bom, a princípio, a gente tem que pensar sobre o conceito da salvação. A ideia do conceito da salvação em detrimento à questão da apostasia. Quando você olha a palavra de Deus de um modo amplo, pensando na Bíblia de uma forma geral, as incidências que criam uma certa dificuldade para com a perda da salvação são infinitamente menores do que as indicações para aqueles que, de fato, recebem a salvação e não as perdem. Até pelo próprio Jesus falando a respeito das minhas ovelhas e delas eu não abro mão, elas conhecem a minha voz. E é difícil a gente entender esse processo, mas, enfim, de qualquer forma, eu olhando para o texto bíblico também, eu vejo alguns textos que, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 14, diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. O 3,24 diz: aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 1 João 4,13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu seu Espírito. A grande dificuldade, talvez, de Hebreus 6 é justamente essa compreensão dessas 4 ou 3 frases que diz: iluminados, uma vez iluminados, provar um dom celestial ou participantes do Espírito Santo. Isso não traz uma conotação de uma salvação clara e objetiva, mas sim dentro de uma visão de apostasia, sobretudo no caso de ser iluminados, no sentido de que vocês foram informados. Vocês foram iluminados, ou seja, vocês participaram, vocês estavam na comunidade, vocês estiveram juntos, vocês provaram do dom celestial? Sim, o provar do dom celestial não significa pertencer necessariamente ao Espírito, porque o Espírito de Deus, ele derrama a sua vontade até em pessoas que não estão nada relacionadas com Deus. Assim como participantes do Espírito Santo, que são aqueles também que foram tocados pelo Espírito, que vivenciaram a presença do Espírito dentro da comunidade, mas nem por isso, de alguma forma, puderam experimentar a salvação de um modo geral. O texto fala que é impossível. E o mais interessante é a gente olhar o texto mais para frente, porque aí a gente cai nesse texto, né, e fica no versículo 4, até o versículo, enfim, mas o versículo 7 e o versículo 8 pode nos ajudar a entender, porque a terra, versículo 7 de Hebreus 6, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Versículo 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A semente, parábolas do semeador de Jesus. Sim. A semente é lançada, em alguns lugares ela frutifica. Em alguns lugares ela é lançada, ou seja, provaram, foram iluminados, e ela é sufocada. A verdade é que, quando a gente parte para esse princípio, a gente vê dentro da comunidade sementes que brotaram e sementes que foram sufocadas. Isso é uma realidade na prática da nossa comunidade, inclusive. Quando a gente percebe que dentro da comunidade
a realidade é que nem todos, infelizmente, são salvos. Essa na prática é clara, né? Evidente. Então, eu acho que partindo daí, e aí a gente pode continuar o texto depois, né? Eu queria dar um exemplo para a gente terminar a minha exposição primeira. Observemos, por exemplo, Judas, que foi comissionado, Mateus capítulo 10, e que está andando com os discípulos, só que chega na hora da mesa, ele é convidado a sair. Mas ele está no meio dos 12. Ele vai, ele experimenta, ele vê os milagres, ele vê as coisas acontecendo. Parece que ele é um dos. Mas aí o seu próprio trabalho, a sua própria obra vai demonstrando quem ele é. Então, estar no meio da comunidade não significa estar salvo. E a apostasia é uma realidade muito comum, sempre, em todos os sentidos em que, quando a gente vai discutir sobre a questão da salvação. Sim, é que eles não seriam salvos, né? Não seriam. Esses que são indicados aqui no texto, né? Exato. Bom, você viu que tem bastante coisa aí pra gente conversar, né? Vamos agilizar e deixar os convidados falarem também, mas antes, deixa eu só abrir a oportunidade para você participar. Acesse lá nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e vote na nossa enquete, tá bom? A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje é a seguinte, ó. A Bíblia ensina, de fato, que não podemos perder a salvação? Aí você vai ter 3 opções que nós colocamos lá. Sim, ela é garantida para sempre. Não, pode ser perdida. Não, vírgula, pode ser perdida, tá bom? E a última é não sei. Tá? Então vai lá, escolha uma delas. Inclusive, na postagem seguinte, você pode votar, justificar. Olha, eu acho que não perde por conta disso, perde por conta daquilo. Coloca lá as suas contribuições também, tá bom? Nós vamos tentar colocar durante o programa. Pastor Luciano, vou devolver a palavra ao irmão aí para mostrar, então, um contraponto a partir já dos conceitos que o professor Joelei colocou. Por favor. Certo. Muito boa a fala do professor. É interessante ver essa outra possibilidade de interpretação, né? Mas vejamos o que o texto fala. Ele fala de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial e que fizeram participantes do Espírito Santo. Quem seriam então essas pessoas, né? Na minha leitura, são pessoas que realmente faziam parte da comunidade, são pessoas que realmente tiveram a experiência, conforme o próprio texto diz, com o Espírito Santo, e essas pessoas apostataram. Elas deixaram, elas se afastaram. O apostatar significa o afastar-se de Deus. Então, essas pessoas, de forma deliberada, elas se afastaram de Deus. Se não fossem pessoas de fato convertidas ou de fato salvas, no primeiro momento, não faria sentido dizer que essas pessoas se afastaram. Se elas se afastaram é porque, no meu ponto de vista, logo elas já estiveram próximas. Elas já tiveram essa experiência com o Espírito Santo, elas já foram iluminadas, conforme o texto diz. O que nós podemos, de repente, questionar é que se esse iluminar, esse provar o dom celestial e ser participante do Espírito Santo, significa salvação. Que, no meu ponto de vista, sim, significa salvação. Porque o texto fala depois, lá no versículo 6, depois caíram. Sejam outra vez renovados para o arrependimento. Logo, o arrependimento, a gente precisa também compreender que o arrependimento é um elemento essencial para a salvação. E o texto fala que eles dificilmente, ou impossível, melhor dizendo, vão se arrepender. Serão novamente renovados para o arrependimento. Ou seja, eles se fecharam à ação do Espírito Santo. Porque se é o Espírito Santo que convence um homem da necessidade de arrependimento, que é um elemento essencial para a salvação, percebe que a pessoa, ela se endurece a tal forma, ela se cauteriza de tal forma, que o Espírito Santo não age mais nela. Ou seja, ela se afastou de forma deliberada. Então eu tenho para mim que essas pessoas eram pessoas, sim, que estavam na comunidade, que eram pessoas que o Espírito Santo já tinham feito uma obra na vida delas, mas elas se cauterizaram e decidiram de forma deliberada se afastar de Deus. Não seguir esses caminhos, né? Seria até, de certa forma, pastor, não sei se a gente pode colocar assim, incoerente imaginar que eles só faziam parte daquela comunidade. Porque senão eles não iam colocar tantas questões assim, né?
experimentar, de participar, Sim, de estar ser junto. iluminado. Se fosse um mero... Como é que a gente fala hoje aqui? Um domingueiro, né? Você só vai lá de vez em quando. Ele não era como se fosse um coadjuvante ali, aquele que faz só dentro de uma cena, como que fala? Figurante. Figurante. Não era apenas um figurante. Era alguém que a ação do Espírito Santo tinha, de fato, ocorrido nele. O texto dá indicações... Depois eu vou até voltar aqui, pastor Luciano, eu vou pedir para o irmão. Na fala do Joelei, ele trabalhou com um conceito que eu acho importante também, eu vou pedir para o irmão fazer um contraponto, da gente analisar a teologia ou até o ensino bíblico como um todo. De fato, a gente tem a tentação de pegar um texto e criar ali a doutrina, e esse texto de Hebreus 6, lendo ele aqui direto, parece indicar isso. Mas o Joelei expandiu um pouquinho isso, né? Citou outros textos onde a garantia parece ser mais garantida mesmo. Vou pedir para o irmão fazer o mesmo depois também, para a fala voltar, para defender o seu ponto também, para a gente ver que a Bíblia coloca as opções também para o irmão, tá bom? Antes disso, vamos lá, Joelei, eu queria que o irmão então reforçasse esse seu conceito aí de que eram pessoas que estavam lá e que não necessariamente experimentaram. Enquanto vocês falavam, eu lembrei aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, acho que é no primeiro capítulo, se eu não estou enganado, ele fala, né? Poxa, eu preguei a vocês o Cristo crucificado, e vocês tão rápido estão se desviando dele. Exato. O texto, inclusive, dá a entender de que eles viram a crucificação de tão forte que foi a pregação de Paulo. Eles experimentaram. E estavam desviando também. É isso aí, exatamente. Aí que tá. A grande questão é que a experiência, ela é dada... O Espírito de Deus, ele se prontifica as pessoas a conhecerem, experimentarem, verem, sentirem, se emocionarem, às vezes até dizerem assim, eu tomo uma posição diante de Deus, e a pessoa vai e age nos conformes de um salvo convertido. Mas o texto, ele é um texto que, ao meu ponto de vista, ele defende a compreensão de quem é e quem não é de Deus. Porque o texto, esse que nós estamos defendendo, falando, quando ele diz que essas pessoas, tendo feito isso, caíram, é que foi constatado que eles não eram nossos. Por isso que o autor de Hebreus, que pode ser Paulo, às vezes eu acho que é Barnabé, mas isso deixa para um outro programa isso, tá? Outro debate, Mas a grande verdade é que essa compreensão que tem um olhar paulino, olha exatamente a ideia de que, olha, uma vez que fizeram isso, mas caíram, é impossível. Caíram? Então eles não são nossos. É impossível que Cristo seja crucificado mais uma vez por aqueles que provaram, nós não sabíamos. Eles provaram que eles não são nossos. Tanto que no versículo 10 do mesmo capítulo 6, ele vai dizer, porque não é injusto, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor. Ele está falando isso para um outro grupo. Ele não está falando para o mesmo grupo. Que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, versículo 11, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Um grupo mostrou que estava no mesmo caminho e se perdeu, caiu. É impossível que Jesus morra por eles, então. Eles caíram. Um outro grupo, Paulo está dizendo, é isso aí, vocês provaram, ao contrário, que vocês andam na mesma diligência. Eu tenho dois grupos aqui. De fato, é uma comunidade dividida em duas partes. Esse texto apenas me reforça muito mais a compreensão de que aqueles que não são de Deus provam, pelo seu trabalho, que não são de Deus, simplesmente porque eles caíram. Isso não cabe a nós a dizermos o lamento, né, por eles terem caído, nem cabe a nós dizer que destino que eles vão tomar, mas eles se mostraram. Paulo está em Gálatas dizendo, olha, é uma pena que eu ensinei isso a vocês e vocês estão se desviando. Qual é a dúvida de Paulo? Será que vocês são realmente de Cristo? Não são de Cristo? Paulo também não tem uma resposta, mas ele sabe que no final, se cair, é que não é. Se permanecer de pé, é que é. Essa é uma compreensão. Depois nós vamos provocar o pastor Luciano aqui, mas a gente pode usar como aplicação aquele texto que Jesus fala
daqueles que, nós fizemos isso em teu nome, fizemos aquilo outro. Experimentaram. Mas eles só vão cair lá nesse caso específico, eles só vão cair no final dos tempos, né? Mas a gente podia colocar eles nesse grupo aqui? Eu creio que sim, porque tem muita gente aí servindo a Jesus e dizendo que eu estou fazendo isso por Jesus, mas pasmem, eles não são de Jesus e eu não estou julgando. Eu vou deixar vocês no último dia descobrirem isso, porque a fala é essa e o texto nos mostra isso, né? Aqueles que permanecem, que perseveram, e a perseverança é manter válido aquilo que é valoroso, desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Não é uma coisa volátil que você vem, faz e desfaz, e faz e desfaz, que é a mesma coisa que você levanta a cruz, derruba a cruz, levanta a cruz, derruba a cruz. Uma cruz, uma vez levantada, ela foi levantada para sempre. E o bom pastor fala, as minhas ovelhas são as minhas ovelhas, elas vão fugir e eu vou buscar. Mas as que eu sei que não são minhas, elas nem no pasto elas estão. E quando vem, eu já sei que elas não são minhas. Eu não sei, mas ele sabe, né? Sim, ele conhece. Vamos lá, pastor Luciano. Primeiro, nessa questão mais ampla aí da questão da possibilidade de perder a salvação. Depois a gente volta nessa fala de Jesus também. Certo. Eu tenho alguns textos, né, que eu até anotei aqui. Claro. Como, por exemplo, Mateus 24:11, que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem o texto de Atos, capítulo 14, versículo 22, que fala sobre nós permanecermos firmes na fé. Nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 11. Sereis salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, né? Nós temos Colossenses, capítulo de número 1, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Poderia citar 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, eles vão abandonar a palavra, a fé, a palavra de Deus. Inclusive, até antes de continuar, pastor Luciano, esse conceito de apostasia, inclusive o próprio termo, a terminologia, indica alguém que tinha uma crença. Sim. Não é simplesmente alguém que eu vou pregar o evangelho por irmão, e irmão eu não rejeito. Não, aí é um outro termo. A apostasia indica alguém que tinha essa consciência. Exatamente. E abandona, né? Quando a gente vai lá no dicionário de sinônimos, é exatamente isso. É o abandonar uma crença. Isso. A pessoa tinha uma fé numa determinada crença e ela abandonou essa fé. O próprio conceito de apostasia apontaria para essa possibilidade. Pô, daí nós temos 1 Timóteo, capítulo 4, 16, que fala que a salvação ela está relacionada ao guardar a doutrina. Então, aquele que não guarda a doutrina, ele não tem a salvação, conforme está lá em 1 Timóteo. Nós temos 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 10, que fala que alguns vão abandonar a fé, deixar a fé. Então, assim, são vários textos, né, que a gente pode, de repente, trabalhar para fazer essa junção, para elaborar esse conceito de que a pessoa, de fato, ela pode perder a salvação. E aquilo que está lá aos Hebreus é exatamente isso. Essa possibilidade, ela é real, principalmente quando a pessoa teve a experiência e de forma deliberada, ela deixa o caminho e ela apostata a fé. E esses daí de Hebreus, pastor Luciano, a gente não poderia encaixar naquela fala de Jesus, daqueles que fizeram grandes coisas, expulsaram demônios, participavam de fato de toda essa questão, igual o texto de Hebreus indica, mas que no final das contas estão condenados mesmo, mas no caso desses lá, eles passaram a vida inteira, a condenação foi no final, né? Não um abandono em vida da fé, parece, né? Então, não sei dizer, porque dá a impressão também que existem os falsos profetas e que esses daí também possam ser um falso profeta, no caso. Tá, que eles já estão deliberados na crença antes. Exatamente, né? Então, tem essa questão também. Mas pode ser também esses, conforme você colocou, né? Que lá no final das contas, ao serem julgados, serão colocados à parte. Então, mas daí ele aí não reforça, olha só, o conceito que o Joelei defende, que é possível que no nosso meio, esses iluminados, esses que experimentam, essa descrição do texto de Hebreus, não seja aplicada a essas pessoas do nosso meio, ou seja, nunca foram salvas, mas estão lá, experimentam, sei lá, às vezes são batizadas, professam fé, participam da ceia, choram, se emocionam, entendem, estão ali, fazem parte. É que no meu ponto de vista, ô Zeca e professor,
todos têm a possibilidade da salvação. Todos. Então, quando eu olho para esse contexto, eu estou vendo pessoas que estavam caminhando para isso, para salvação, estavam construindo essa caminhada com Deus e elas apostataram, elas deixaram. Então eu vejo nesse sentido, porque eu tenho para mim que as pessoas, elas todas têm a possibilidade. Sim. É um outro conceito da soteriologia de que a graça é oferecida e rejeitada. Exatamente. Né? Que vai na contramão do que o professor defende, que eles não poderiam ter experimentado porque Deus não ia parar o trabalho no meio, vamos dizer assim, né? Sim. E a possibilidade de salvação, das pessoas entrarem no contexto da comunidade, isso de fato é aberto a todos, e todos vivem essa realidade. A realidade maior, no nosso caso aqui, é de onde vem essa salvação. Porque no meio do rebanho, muitos entram e muitos saem. Aqueles que estão no rebanho, e aí eu vou pensar na questão da salvação como decisão. Porque esse texto, se você for falar assim, olha, a pessoa tem a liberdade de escolher a salvação. Então ela tem a liberdade de desistir da salvação? Claro, lógico. Porque se ela tem o poder de decidir, ela tem o poder de também decidir não ir andar mais. Se a salvação vem de Deus, por que a salvação eu recebo de Deus e eu tenho o poder de dizer não, sendo que foi Deus que me deu? O grande problema que a gente às vezes enfrenta com relação à salvação é essa. Receba a salvação do Senhor, isso é condição sine qua non, vem de Deus, mas em um determinado momento eu falo, não, Senhor, o Senhor me deu, mas eu não quero. E aí, se Deus permite com que eu decida isso, eu acho que ele é mais injusto. Porque aí eu estou tomando uma decisão que ele sabe que não é boa, mas eu estou tomando uma decisão. E aí eu falo, Senhor, o Senhor vai deixar o Zeca ir para o inferno porque ele quer? O Senhor dá a salvação para ele fala, não quero. E o Senhor fala, tá bom, pode ir. O Senhor está sendo injusto. Agora, se o Senhor tiver a condição de escolher e ele ser perdido porque o Senhor já sabe disso, aí é outra história. A realidade de nós escolhermos e falarmos eu vou, e de determinado momento eu falar não vou mais, isso traz um poder para mim, ser humano, que eu confesso que eu acho que nós não temos. De dizer, tá bom, Senhor, eu quero, mas tá bom, Senhor, eu não quero mais. Eu creio que há um certo limite quando se trata da questão da salvação. Andar na comunidade é uma coisa. Experimentar, gostar, vivenciar, fazer parte, ter cargos. E, de repente, falar, não, eu não quero nada disso. Você estar na comunidade e isso se tornar irresistível, a tal ponto de nada nos separar do amor de Cristo, é outra coisa. O que nós estamos vendo aqui, me parece, em Hebreus, é que nós estamos falando de irmãos que estão completamente soltos na sua compreensão. Eles não estão nem entendendo exatamente o que estão fazendo. Eles estão experimentando, mas não sabem o gosto. Estão na comunidade, mas não sabem onde estão. Viveram a bênção do Espírito Santo, mas não têm um discernimento claro. Claro, chega num determinado momento, uma tempestade, estou fora. Já o outro, não. Eu experimentei, eu tenho, e uma vez o Espírito em mim, eu não tenho o poder de falar, Espírito, saia, porque o Senhor não me pertence. Não consigo ver por esse lado, apesar de entender. Mas então para o professor, não tem como a pessoa rejeitar, no caso. A pessoa não tem como ela rejeitar aquilo. Mas no caso de Israel, por exemplo, deles terem rejeitado a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo e Deus sabia disso, e o Messias era o Messias para eles, inclusive. E o próprio Jesus falou assim, vim para o que era os meus, e os meus não me receberam. No entanto, o profeta Amós, ele fala assim, olha, tem um pequeno Jacó nessa história que é seu. O Israel, quando a gente fala, e Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11, não é todo o Israel. O Israel que rejeita a Cristo é aquele Israel que olha e não reconhece o Messias e não está na galeria dos heróis da fé, inclusive. Mas tem outros que, pela fé, têm no Messias um completo conforto. Eu não consigo ver, por exemplo, como eu sempre falo, o dia da volta de Cristo, e eu ressuscitando e Abraão ressuscitando ao meu lado, eu não consigo ver Abraão negando o fato de Jesus ser o Messias. Então não é todo Israel, é parte de Israel.
Existe um miolo, que é o Jacózinho, pequeno Jacó de Amós, que Amós fala, Senhor, olha, mas eles estão contigo, Senhor, por 3 vezes. E Deus fala, tá bom. E esse grupo tá. Esse Israel é salvo. Mas tem parte deles que não é. É nesse sentido que a gente pode perceber. E aí, pastor Luciano? Então, porque numa compreensão mais ampla, assim, do meu ponto de vista, Israel rejeita. E por isso a possibilidade da salvação a todos, né? Eu entendo que a pessoa, ela tem essa possibilidade dela ter essa experiência com o Espírito Santo, dela ter essa caminhada com o Espírito Santo, essa vivência com ele, Sim. E em algum determinado momento ela sim decidir, ou ela sim afastar-se e apostatar da fé. Eu acho que isso daí é até algo que os apóstolos disseram, né? Que até Cristo disse acerca disso. Mas isso pode ser um problema, talvez, porque aí nós temos uma transferência de soberania. Então, quer dizer, você está dentro da soberania de Deus. Então, Deus é soberano. Ponto. Fechamos com isso. Mas, em determinado momento, eu viro a chave e digo, não quero. E aí onde eu coloco a soberania de Deus. Quer dizer, a grande dificuldade é onde a gente encaixa a soberania de Deus e onde a gente encaixa uma soberania humana. De dizer sim ou não. E o Israel, ele vai se convergir na igreja que vai se encontrar no mistério do Evangelho de Paulo, o gentil e o grego, o gentil e o judeu se tornando um só. Agora, ainda assim, estes que podem incluir a sua própria soberania, e aqui nós estamos discutindo a questão da soberania, eleição, salvação, enfim, né? Porque o texto pede isso. Uhum. Aqui a gente está tentando entender onde é que entra a soberania de Deus, que ela é indiscutível, e onde é que entra a soberania do homem, que tem uma natureza de pecado. Quer dizer, eu, ser humano, sou pecador por natureza. Paulo fala, eu sou um miserável. E o miserável diz, não te quero, ó Deus. Ele é miserável 2 vezes. Ele é um desgraçado, me perdoe a palavra. Porque se ele já é miserável e Deus se apresenta para ele e fala, não te quero, opa, que Deus é esse que é recusado por 2 vezes? Eu acho que essa soberania no homem não cabe. O homem não tem essa capacidade. Ele só teve a capacidade de receber a graça de Deus e falar, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. E depois disso ele fala, não, mas pensando bem, Senhor, olha, essa tua graça é muito bonita, mas eu não a quero. Uhum. Essa é a dificuldade, pastor. Interfere, pastor, então? Ou tem essa troca de soberania na sua observação? Não, eu não vejo como ferir a soberania de Deus nesse sentido. Eu não vejo, né? Eu vejo que a possibilidade estava ali aberta. Está aberta, Sim. Né? Vamos pensar, por exemplo, na questão da cruz, na crucificação e os 2 que estavam ali. Existia a possibilidade para um e para o outro, né? E o outro não viu em Cristo. Não viu em Cristo o que o outro enxergou. Aquele que foi salvo, né? Eu penso nesse sentido. Cristo estava ali se revelando da mesma forma para os 2. Ambos tiveram a mesma visão, mas teve um que simplesmente se fechou. Eu vejo nesse sentido também. E aí, nesse caso, o ladrão que disse sim, ele nem teve tempo de experimentar o Espírito, nem teve tempo de viver a comunidade. Então, isso é uma prova evidente de que a salvação lhe foi instantânea, porque ele morreu em seguida. A salvação foi instantânea e aí a realidade de ele ser alguém que Deus o chamou para perto foi real e absoluta. Houve aqui um envolvimento do Espírito, sem dúvida, porque o ladrão olha para Cristo e reconhece ele como Senhor. E ele tá numa condição melhor do que os irmãos lá do texto de Hebreus. Porque ele não teve tempo nem de dizer, não quero. Ele olhou para Cristo e falou, o ladrão aqui sou eu, o Senhor é inocente. E o outro nem aí. O outro se une com a turma que caiu. Esse que foi salvo é aqueles que olham para Jesus e falam,
Tu és o Deus, tu és o Senhor. Mas os dois tiveram possibilidade, porque os dois viram Cristo, literalmente, né? E tiveram acesso à salvação, os dois. Sim. O pastor Luciano está sendo muito respeitoso, então eu vou ajudá-lo na provocação aqui. Eu vou ser provocativo. Obrigado. Eu vou ser provocativo. Se, na sua visão, o que o pastor Luciano falou fere a soberania, Sim. No seu caso, professor Jolley, fere a responsabilidade do homem. Sim. Porque daí, então, não dá para condenar o homem porque ele não é responsável. No exemplo citado do ladrão da cruz, o professor Luciano está defendendo muito bem aqui, que um deles aceitou, assumiu a responsabilidade, aceitou. O outro, por livre e espontânea vontade, falou, não quero. É isso aí. E foi condenado pela sua rejeição, Sim. não pela rejeição de Deus. Na sua visão, Sim. ia ferir a soberania, ó, a responsabilidade do homem. Pois é, mas isso acontece até para aqueles que estão debaixo ou andando sem ter sido crucificados. É que lá foi um momento de segundos, minutos, horas, né? Sim. A realidade da soberania de Deus ainda continua. Porque a soberania de Deus sobre a salvação, ela é uma só. Ela não é condicional. Porque então se a responsabilidade do ladrão é dizer te quero, ó Deus, o mérito é do ladrão. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. A glória não é de quem fala, eu sou salvo. A glória é de quem salvou. Todos vós, diz Paulo, estão mortos para o pecado. O morto não ressuscita sozinho. Essa é a máxima da compreensão da eleição. E a figura é boa, e eu não lembro de quem eu estou roubando essa figura, é pecado roubar, mas eu estou roubando uma figura aqui de um teólogo que disse que é como se todos estivessem dentro de um necrotério e Deus entrasse nesse necrotério e fala, bom, todo mundo morreu, todo mundo está perdido, mas Zeca, você, Luciano, Jolley, fulano, e o resto continua no necrotério. Ah, mas ele pode fazer isso? Então, é soberania. É triste para o nosso lado piedoso? Talvez, mas a gente é culpado. No fundo, eu merecia o inferno. Eu merecia a morte. Eu não mereço o céu. Se eu parto do princípio que eu não mereço o céu e que eu estou do lado dos dois ladrões, aquele que olha para Jesus e fala, tu és Senhor, a misericórdia vai sobre ele. E o outro continua como já está desde o princípio. Dá tempo de escolher? Aí a gente cai na compreensão da escolha. Então, Jesus ficou esperando o ladrão, outro, e aí, você vai se decidir por mim ou não? Não, não quero. Ah, então você vai para o inferno, tchau. Bom, você que decidiu por mim, você vai comigo. Se for assim, aí a soberania de Deus é mezzo. Uma mezzo-soberania. Vai ficar nas mãos do homem a responsabilidade de ser salvo. Nós estamos caindo na questão da salvação. Mas Deus, no fato de dar autonomia para o homem nesse caso, ele fere a sua soberania? Porque, assim, os dois tinham possibilidade. Os dois eram pecadores, os dois iam para o inferno. Sim. O que mudou, então? Qual que foi a diferença de um para o outro? Partiu da parte de Deus, um estar unido com Cristo e o outro não. Porque no caso desse aqui aos Hebreus, o Espírito Santo tocou nessas pessoas. Sim. Da mesma forma que nos salvos, usando esse termo, da mesma forma que nos salvos. E por que eles não? Porque o Espírito Santo que faz toda a obra. Mas aí o Espírito toca em quem ele quer tocar, porque ele é livre, né? Sim. Como diz em João. Então, quer dizer, eu não tenho condição de falar, Espírito, tu vai andar comigo e tu vai me levar até o fim. Quer dizer... Mas esses de aos Hebreus foram tocados. Foram tocados na proporção que nós falamos a respeito de terem experimentado o convívio. Acho que seria uma noção de uma graça comum. Uma graça comum, sim. Sabe? A graça salvadora, no sentido de... Porque eu acho que o Espírito é irresistível. Paulo fala, o Espírito é irresistível. Aqueles que são... Por isso que é impossível, uma vez que caíram. Porque o Espírito é irresistível. Uma vez que eu sou tocado, uma vez que eu fui... que eu recebi o Espírito de Deus, como é que eu consigo tirar o Espírito de mim e falar, não, sai daqui? Que controle eu tenho sobre o Espírito de Deus e falar para ele assim, sai de mim, porque eu não te quero? Esse controle é do próprio Deus, que lá atrás disse para Adão, vocês estão fora. Não seria aquela visão, estou à porta e bato? E se a pessoa abrir... Isso é comunhão. Não seria essa...
Esse texto é o texto que fala sobre a comunhão, não sobre a conversão. Sim. Quer dizer, aquele que bate na porta quer. Você é meu, mas nós não estamos em comunhão. Eu quero cear com você e você está com a porta fechada. Abre essa porta. Quer dizer, a comunhão é sim uma relação entre eu e Deus que faz com que Deus interfira. A salvação é totalmente dele. Mas que faz que interfira para essa manutenção, para essa certeza que o irmão defende. Né? Exatamente. Porque ele bate porque ele não vai abandonar aquele que ele já salvou anteriormente. Exato. Né? Então ele busca e vai buscar até o fim para que ele não se perca. A ideia do texto na interpretação seria essa defesa, assim, né? de buscar isso. Mas principalmente nesse texto aqui de Hebreus, professor Júlio, eu vou voltar mais para o irmão, porque é o irmão que precisa explicar mais aqui para a gente, né? Essa questão. Não fica muito característico, até quando a gente, das nossas falas, assim, dessa vivência, de fato, da comunhão dos santos, dos salvos, vou colocar dos salvos aqui. Sim. Ainda que eu concorde, o professor Luciano foi perfeito na abertura dele, na fala, a salvação é única e exclusivamente de Deus. A gente não vai saber quem é salvo ou não, a gente não sonda o coração. Né? Então esse texto aqui pra gente é muito simples, porque ele nos engana, né? Mas a gente tem que partir do princípio que quem inspirou aqui não foi enganado, né? Ele sabe de fato, né? Mas não fica muito característico, professor Júlio, esse texto aqui esse é duro demais. Você vê, os apóstolos estão brigando contra falsos mestres. Quer dizer, o sujeito está dentro da comunidade, inclusive, nem como participante. Ele está ensinando. Quer dizer, o cara está dentro da comunidade, ele está ensinando, ele está dizendo como é o evangelho, como é isso. E João, Tiago, Pedro, Paulo estão dizendo que esses caras não são dos nossos. Eles estão falando coisas que não dizem respeito ao evangelho. E aí, como é que a gente percebe? O fato de alguém que está participando e alguém que está conduzindo, eles podem estar dentro do mesmo patamar do erro. E esse erro não é um simples pecado. Esse erro está fazendo com que o corpo se corrompa, entre aspas, ou o corpo perca a verdade embutida pelo Espírito. E Paulo chama que esses são inimigos da cruz, eles não têm nenhuma relação com Deus. E como o Zeca falou, um dia Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Quer dizer, estavam dentro da comunidade, ensinavam, participavam, distribuíam a ceia. Tinham dons. Tinham dons. E Jesus olha para o cara e fala, você não é meu. Eu vou estranhar no dia do juízo. Fala, Senhor, mas ele... você não sabe nada, Júlio, fica quieto. Você não é meu. E o sujeito vai para o outro lado. É nessas horas que eu vejo, então, que tem gente que está, mas não está. Sim. É nesse sentido que eu entendo que o Hebreus 6 aqui pode nos mostrar. O irmão defende que ali é o pecado capital de alguma blasfêmia com o Espírito, por isso que eles não podem mais ser restaurados? Eu acho que tanto o pecado da blasfêmia quanto o da apostasia, eles são pecados que são feitos tomados de forma deliberada. Uhum. Então, eu creio que ambos vão nesse sentido, né? A pessoa, ela tem consciência. Por isso que algumas pessoas perguntam, né? Mas será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Uma das evidências que a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo é ela ter a consciência disso. Que ela fez algo de forma deliberada. Então, a apostasia também é nesse sentido. Ela conhece a verdade, ela já foi até tocada pelo Espírito Santo, mas ela deixou. Então, ela se torna imperdoável, por quê? Porque a pessoa se torna cauterizada para a ação do Espírito Santo. Sim, e esse tipo de caso aqui de Hebreus, pastor, não dá margem para... Às vezes o pessoal faz até brincadeira assim, né? De, pequei, perdi, agora ganhei de novo, perdi de novo a salvação. Não é nesse sentido? Não é nesse sentido. Porque existe essa diferença, né? A pessoa que peca, a pessoa que desvia, a pessoa que esfria espiritualmente, não significa que essa pessoa apostatou da fé. Uhum. Às vezes a pessoa não está frequentando a comunidade ali na igreja, ela não está fazendo o que ela fazia antes dentro da igreja, mas não significa
que ela apostatou da fé. Sim. Ela está num processo talvez difícil, daqui a pouco o Espírito Santo renova ela volta, né? Eu penso nesse sentido. Sim. Não significa que essa pessoa deixou a fé e agora ela está pregando o contrário daquilo da doutrina dos apóstolos. Sim. Acho que um exemplo muito marcante bíblico é o de Pedro, né? Sim, exatamente. Jesus o corrigiu, Paulo o corrigiu também, né? Paulo fala que ele teve até uma atitude condenável. Exato. Lá em Gálatas também, né? Então, acho que ele é um bom exemplo, né? Exatamente. E nem por isso se perdeu, né? E nem por isso. Tanto ele como Paulo tiveram alguns momentos que eles tinham pensamentos diferentes, sim, mas o Espírito Santo fez a obra e ele não apostatou da fé. Sim, não teve essa apostasia, né? Esfriou de fato. Isso acontece. Eu acho que dentro da comunidade é uma comunidade de pecadores, né? E tem aqueles que têm uma consciência mais apurada e tem aqueles que, às vezes, pelo fato de serem novos na fé ou de não compreenderem completamente a obra de Deus, acabam se tornando pessoas que se afastam e voltam. Sim. Professor, mas acho que não só os novos, né? Assim, por motivos distintos, sim, novos e velhos na fé. Eu acho que o irmão pode dar testemunho, o professor Luciano também, o pastor Luciano, de momentos que a chama parece que dá aquela... apagada, né? Diminuída. É mais difícil. O momento de oração. Sim. Você não tá com aquele mesmo vigor. Claro que existe, né? Eu sou pastor, a igreja que eu sou pastor lá há 20 anos. Uhum. Então, assim, metade da minha vida eu tenho vivido isso, visto isso. E eu já passei por processos assim. Sim. Você vê os discípulos, Senhor, aumenta a nossa fé. Eles estão diante de Jesus. Aumenta a nossa fé. Então, não é uma coisa tão simples. Ela é complicada, né? Para os salvos, ainda assim é complicado. Sim. Eu acredito que o salvo é mais complicado pela consciência, né? Uhum. Quando a gente fala desses momentos de dificuldade, aquele que tem o Espírito Santo, ele é incomodado com isso. Claro. Então, você vive aquela batalha. Puxa, caramba, hoje eu orei pouco, né? Então, até a pessoa tá lá, vai dando o horário do culto, ela... será? Daqui a pouco começa o culto, ela tá pensando, agora tá... E ela fica ali, o Espírito Santo, claro que toca nela. Sim. É diferente daquele que está cauterizado. Exatamente. Para ele, não orei, mais um dia mesmo, amanhã, ou se não orar amanhã também não tá bom. Tá tudo bem. Ele tem essa diferença. Então, o Espírito incomoda nesse sentido mesmo. Exatamente. Assim. E eu acho, assim, corroborando, professor Júlio, que isso é do novo, mas é do velho também. Do antigo, da pessoa. Do que também tem experiência já, porque... por outros motivos, ele também sofre. Não tenha dúvida. Por exemplo, os irmãos que são ministros, né? Às vezes por um descontentamento de 20 anos pregando para esses irmãos aqui. Então, esse irmão ainda tá batendo a cabeça no mesmo lugar. Dá vontade de entrar Meu Jesus. Não, e dá um desânimo que você fala assim, meu Deus, o que eu tô... E você começa a questionar o que você tá pregando. Não é possível. Exatamente. Eu procuro ser tão coerente, né? Não é possível. Daí o Espírito Santo age em você também, para que você não se entregue, né? Renova. Exatamente. Renovando, porque senão você não aguenta mesmo. Você não aguenta. Se não for essa ação sobrenatural mesmo do Espírito, não tem como. Não tem como. O próprio apóstolo Paulo, porque você citou Gálatas, aquela carta aos Gálatas, dá a impressão que Paulo tá... Ele coloca a mão na cabeça e fala assim, não acredito. Eu acabei de pregar para vocês, eu acabei de ensinar vocês. Sim. Vocês estão voltando mesmo lá atrás, é isso mesmo? Sim. Eu advogo a tese que Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu. Uhum. E por isso que ele é tão duro. Vide o tratamento dele com João Marcos. Verdade. Depois, ele vai amenizando. Então, eu acho que a figura de Paulo é o contrário. Ele estava no novo convertido... Ele ainda estava bruto, igual era perseguidor, né? Igual em Coríntios, né? Que ele fala do rapaz lá. Isso. Exclui, põe pra fora. Mas depois, quando você vê a carta a Timóteo, a Tito, é muito mais pastoralzão, né? É isso aí. Não, meu irmão, recebe fulano. Ele errou, não, mas não tem problema. Abraça ele aí. Já vi esse filme. Recebe o amor. Traz aqui... Marcos, que eu vou precisar dele aqui do meu lado. Muito útil pro meu Ele ministério. É bom demais. Então, para mim, Gálatas, Paulo ainda tá naquele fervor do perseguidor. Ele fica bravo. Tem hora ali no capítulo 3, né? Ó, insensatos. Vocês são doidos. Perde a linha. Ele perde. Paulo, com a pena de Paulo ali, devia estar tremendo. Escrevendo que dá fúria.
Mas é bravo. Mas depois ele ameniza, né? Acho que todo mundo, né? A gente vai aprendendo também, né? Amadurece, né? Ah, sem dúvida. A gente comete algum... Por exemplo, eu tenho 20 anos, eu tenho 22 anos de ministério como pastor. E amadurece muito. Sim. A gente comete alguns equívocos lá atrás, até hoje eu cometo, mas lá atrás, por essa falta de tato, de maturidade... Você vai aprendendo. Sim, principalmente para lidar com o outro, né? Às vezes são erros tão simples, né? Mas que pra gente é uma coisa tão natural, a pessoa tal, a gente vai aprendendo a lidar com isso aí de fato. De fato, é um crescimento mesmo. Preciso encerrar o bloco. Tava tão bom, né? Já ia pedir pro pessoal já servir aqui o jantar já pra gente poder bater papo, conversar aqui. Só que daí em volta da mesa mesmo, né? Tão boa e agradável que ficou a nossa conversa. Mas eu preciso encerrar o bloco. No próximo bloco, os meus convidados vão fazer considerações finais, tá, sobre a temática que a gente propôs e oferecer para você uma aplicação disso, como é que isso interfere na sua caminhada prática cristã, tá bom? Antes do intervalo, vou deixar o telefone da Agrade, quer estudar teologia, gosta de estudar teologia, quer se aprofundar, quer aprender mais, procure pela Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819, tá bom? Esse número é da Secretaria-Geral, você pode ligar ou mandar mensagem também, tá bom? Que é WhatsApp. Então, vai lá, tire todas as suas dúvidas, faça as perguntas, vê direitinho tudo que você precisa saber e se informar, para quem sabe se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Além disso, vou deixar aqui também as informações da HIT, site, redes sociais. Gosta da emissora, gosta da programação, do nosso conteúdo, dos apresentadores, dos entrevistados. Tem tudo lá para você, muito bastidor. Chega por lá, que eu tenho certeza que você vai curtir demais todo o material que a gente produz aqui na emissora, tá bom? É um conteúdo de fato feito com o objetivo de abençoar a sua vida, a sua família e de ser uma opção de fato. Se você está cansado aí dos mesmos, sempre o mesmo canal, a mesma coisa, vem aqui para a HIT, que tem coisa diferente e nova para você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estamos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje aqui no Vejam Só, e você que nos acompanhou no primeiro bloco, nós debatemos ali o texto de Hebreus 6 e esse texto em si não indica a possibilidade de perder a salvação. Recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Luciano Scala e também o professor Joelei Cruz, que na sequência terão a oportunidade de fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação, tá bom? Então fica ligadinho aí que nós vamos fazer isso na sequência. Primeiro, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha e manda sua foto. Como participar aqui dos nossos sorteios, né? Ou do nosso brinde aqui do Vejam Só. Mande a sua foto para as nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook ou pode ser pelo Instagram. Você nos localiza em ambos por programa Vejam Só, tá bom? Então você vai lá, está assistindo agora o programa, já faz uma selfie e encaminha. A foto é simples, tá? Não precisa de muita produção, não. Junto com a foto, nome, cidade e estado. Tá? Nós vamos te mostrar aqui, você vai concorrer ao nosso presente. Hoje é o último programa, né, do mês de maio, então nós vamos mostrar as fotos. Amanhã, dia 1º, a gente vai divulgar aqui, vai mostrar a foto, né, e falar o nome de quem vai levar o nosso brinde, tá bom? Fica ligadinho que eu vou mostrar o brinde também. Vamos lá, as fotos. A primeira delas vem aqui de São Paulo, Carapicuíba, e quem aparece aí para você é o José Luiz da Silva, nosso telespectador de Carapicuíba. O José já fez uma foto mais elaborada, já pediu para alguém tirar, mas está lá acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, José, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe demais aí a sua vida, a sua família também. Obrigado por acompanhar o Vejam Só, tá bom? A próxima foto é do José Moreira e ele é lá da Bahia, de Olindina, lá na Bahia. Tá aí, ó, o José nos acompanhando. Boa, José. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Esses dias eu falei que a produção gosta de me derrubar e hoje está confirmando, né? Porque parece que o José tirou a foto do programa de hoje, com a mesma roupa, mesmo blazer. Ô, produção, vocês precisam
escolher outras fotos, senão vai parecer que o apresentador só tem um blazer só. Me derruba. Obrigado, viu, José, pelo carinho, toda a galera da Bahia que assiste demais. Prova que a audiência do Vejam Só na Bahia é gigante. É que a próxima foto vem lá da Bahia também, lá de Ilhéus. E quem vai aparecer aí é o José Alberto. Rapaz, 3, José Luiz, José Moreira e José Alberto. Boa. Obrigado, José. Acompanhando o Vejam Só também, tá lá todo feliz. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe demais a sua vida. Poxa, toda a audiência lá na Bahia, que é grande, tá bom? Fico muito feliz com o carinho do povo baiano, não só com o programa, mas com os nossos convidados também, tá bom? Põe na tela aí o brinde que nós vamos mandar aí na sua casa, ó. Você que participou, mandou a sua foto, nós vamos mandar essa caneca aí pra você. Então fica ligadinho que amanhã nós vamos mostrar a foto e falar o nome de quem ganhou, tá bom? E aí depois a produção entra em contato, certo? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada um, considerações finais e uma aplicação, professor Joelei. Vou começar com o irmão, por favor. Ok. Quando a gente olha para esse texto de Hebreus, em primeiro lugar, a gente percebe que Deus ele nos mostra exatamente aqueles que caminham com Ele e apresenta exatamente para nós quem de fato permanece nele. E eu acho que é uma questão toda, quando a gente olha para esse texto, de perceber quem permanece em Deus, quem permanece em Cristo. E aqueles que permanecem em Cristo, isso é muito natural. Não é apesar das dores e lutas, mas não é um esforço que nos tire de perto de Deus. Porque Paulo nos ensina que tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver em qualquer situação, mas eu me mantenho em Cristo Jesus. A única coisa que eu gostaria de dividir contigo é o mesmo apóstolo Paulo, que talvez tenha escrito Barnabé. Hebreus. Hebreus, né? Já estou confundindo os dois como autores. É que, e quando ele diz assim, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. Essa certeza dele é o que nos cabe. Essa certeza que a gente precisa ter. Nós não temos como lidar com as incertezas dos outros, nem com o fato de que eles não pertencem ou não. Mas é eu olhando para mim e tendo a percepção clara de que eu pertenço a Cristo, porque em qualquer situação eu estou com Ele. Eu experimento sim, eu vivo a realidade da igreja, no Espírito, e eu estou sempre com Ele nos bons ou nos maus dias. Isso é o mais importante que a gente tem que manter no nosso coração e na nossa mente. Então, que Deus te abençoe, tenha essa certeza sempre, persevere na sua vida cristã. A sua vida cristã, ela precisa ser moldada, ela precisa ser bem cuidada, porque é um presente que Deus te deu e aí você precisa viver de acordo com aquilo que Ele aguarda de você. Que Deus realmente te abençoe nesse momento, nesse instante. Fique na paz. Amém. Muito obrigado, professor Joelei, pelo carinho, as palavras também, né, que de fato atinjam aí o coração do nosso telespectador. Leve o nosso abraço à igreja. Obrigado. E fica também aqui o nosso carinho ao irmão, disponibilizando a você que nos acompanha o contato do professor Joelei lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão e ter acesso também ao material, à produção acadêmica, os livros e tudo mais. Você pode chegar por lá também e mandar uma mensagem para ele, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito bacana. Pastor Luciano, também, 3 minutinhos para o irmão, por favor. Muito bem, Zeca. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, agradecer ao professor pela partilha. É sempre bom ouvir pessoas que têm um pensamento diferente do nosso, assim nós aprendemos e crescemos juntos. No meu ponto de vista, Hebreus capítulo de número 6 fala exatamente do perigo de nós abandonarmos a fé, de no meio da caminhada apostatar da fé. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós temos ouvido muitos falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos profetas, trazendo ensinamentos que estão totalmente fora a palavra de Deus. E o grande perigo é de nós entrarmos por caminhos assim e deixarmos a fé verdadeira e apostatarmos da fé. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que existem pessoas que perderam a salvação exatamente por isso, porque tiveram um dia, foram um dia iluminados, um dia
O Espírito Santo fez uma linda obra na vida deles, mas eles abandonaram a fé. Então a minha oração nesse momento é que Deus possa fortalecer todos nós, que a gente possa continuar na caminhada, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que todos nós temos no nosso dia a dia, que nós possamos permanecer firmes na fé, porque naquele grande dia certamente seremos honrados e recompensados por Deus. Então esse é o meu desejo, espero que esse programa tenha te ajudado a servir também como exortação, porque todos nós podemos sim se perder ou sair da vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, professor, pastor Luciano também, pelo carinho. É sempre uma alegria recebê-lo, reencontrá-lo bem aqui. Nós vamos deixar também os contatos do irmão à disposição do nosso telespectador. Tem muita coisa para você acompanhar por lá. Segue nas redes sociais, tem os trabalhos sociais, tem a igreja, tem o seminário, claro, tem os livros. Manda mensagem lá. E principalmente, Zeca, as pessoas que estão assistindo e precisam de ajuda com dependência química, às vezes a pessoa não sabe quem procurar, onde bater. Vai lá, procura a gente. De repente você tem alguém na tua família aí que precisa de ajuda, nós estamos à disposição. Boa, boa, muito bacana. Manda uma mensagem por lá, certeza que vai ser bênção na sua vida também. Obrigado novamente, meu irmão, Obrigado pelo carinho. Põe na tela aí pra gente poder encerrar o resultado da nossa enquete. A gente perguntou se a Bíblia ensina que é possível perder a salvação. 31% daqueles que a pergunta é: a Bíblia ensina que não podemos perder. Desculpa, eu falei errado. Sim, a garantida para sempre, 31%. Não, pode ser perdida, 59%. Eu e o professor Joelei apanhamos na enquete aqui, ficamos perdendo. Não sei, 10%. Esses daí são os discípulos do pastor Eber. Ele sempre ia no não sei, né? Sempre mandava essa. Um abraço, Eber. Meu irmão, carinhoso. Obrigado sempre pelo carinho aí, tá bom? Deus abençoe muito sua vida. Obrigado a todo mundo que votou também e participou da nossa enquete, tá bom? A construção do Vejam Só é essa, aqui no estúdio e você na sua casa participando também nas nossas redes sociais. Encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, preparado com muita dedicação para você, e a nossa oração é que o programa seja bênção, edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.